Fala pessoal, eu sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e ontem à noite eu fui vítima de um furto de um criminoso virtual no meu computador que me levou quase meio Bitcoin e por isso eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão da segurança que às vezes a gente negligencia e nem sabe muito bem como estabelecer os limites de segurança no computador. Eu tenho um computador que eu só coloco as wallets de criptomoedas que eu uso para criar masternodes. E um computador que eu uso, que é da Apple, que eu uso apenas para fazer transações na web com criptomoedas, e um outro computador que eu uso para trabalho de um modo geral. Nesse computador, que tem as wallets das moedas que eu mantenho masternode, algum criminoso invadiu esse computador ontem e subtraiu, roubou alguns valores de algumas wallets onde eu tinha masternode. Totalizando aí para você ter uma ideia dessa brincadeira, o criminoso roubou aí 37.485 unidades da moeda BIR, né, da Birac, que dá hoje 0,36 bitcoins, e roubou 350 mil unidades da moeda Magic, que dá hoje 0,07 bitcoins. Ao todo, o criminoso roubou 0,43 bitcoins, que dá hoje em torno de 1.572 dólares, que convertido em reais, ontem à noite um criminoso furtou do meu computador 5.890 reais aproximadamente. Para você ter ideia, isso porque quando eu percebi que ele já estava fazendo as transferências, eu tirei o cabo de rede do meu computador e desconectei imediatamente da internet, e aí eu fui analisar as falhas de segurança que tinham no meu computador. Mas isso porque a gente negligencia, né? A gente vai cuidar disso quando o problema já ocorreu. Então, eu vou te mostrar um pouquinho essa é a wallet da moeda Birac. Esse criminoso virtual, ele fez a subtração dos valores que eu estava usando para um masternode, né? E o interessante é o seguinte, a wallet, o criminoso fez a transferência dessa wallet para uma wallet da CryptoBridge, né? Então quer dizer, o cara fez a transferência dessas unidades da moeda Birac para essa wallet aqui. E aí eu mandei um e-mail para a CryptoBridge, pedindo a eles para tentar identificar quem era o criminoso, o dono dessa wallet lá. E quando ele mandou essas unidades, ele mandou essas 37.485 unidades da moeda Birac aqui para a CryptoBridge e ele vendeu em seguida. Então quando ele vendeu, para você ter ideia, deu uma queda, né? Essa queda que você pode ver no gráfico aqui, ó, foi quando esse criminoso roubou, ele vendeu quase 30 mil unidades aqui, ó. Dá para ver a data e o horário, ontem por volta das 10 horas da noite. Então ele já roubou, já mandou para cá, para a wallet dele, já vendeu, já trocou por bitcoins, né? E aí eu mandei um e-mail para a CryptoBridge, para a CryptoBridge tentar tomar uma ação para descobrir quem era o criminoso. E a CryptoBridge respondeu, lógico, eu não esperava resposta diferente, né? A CryptoBridge respondeu que eles não podem passar esses dados e que somente, deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar o e-mail da CryptoBridge, e que somente se que eu devo fazer uma denúncia na polícia e que eles estarão à disposição para fornecer os dados do criminoso para a polícia, né? Mas polícia de onde? Você vai fazer o quê? Uma denúncia aqui pro Brasil? Você vai fazer uma denúncia para onde, né? Essa questão de criptomoeda, a gente não sabe exatamente onde fazer denúncia, né? Porque a CryptoBridge, a partir do momento que ela sabe e não toma nenhuma medida, ela acaba sendo de alguma maneira conivente, né? Mas de qualquer maneira eles têm lá a política de segurança, eles não sabem se eu estou falando a verdade. Então realmente eles falaram o seguinte, ó. Que eles não podem prover essas informações, eles sentem muito, que eu devo fazer uma denúncia para a polícia, e aí eles estarão à disposição para fornecer as informações do dono dessa wallet, né, para a polícia. Então, resultado, pessoal, valor roubado hoje em criptomoeda da tua wallet, esqueça, porque não tem fronteira, não tem regulamentação, então não dá para ir atrás. O criminoso também furtou aqui, ó, eu estava com duas wallets abertas, estava com essa wallet aqui, também aberta da Magic Coin, e ele furtou esses furtos aqui, esses valores dá para você ver. Ele furtou aqui também em torno de 350 mil unidades da moeda Magic, e o cara, ele mandou tudo depois para a CryptoBridge, eu vou te mostrar aqui, ó, ele mandou tudo para lá, e ele vendeu
E como ele vendeu 350 mil unidades dessa moeda, o preço dessa moeda foi lá para baixo, como você pode ver no gráfico aqui. Ó. O cara vendeu aqui, o preço caiu lá para 15. Né? Olha, essa queda gigante aqui foi porque ele vendeu, soltou essa quantidade enorme de Magic Coin lá na CryptoBridge, apenas trocando por Bitcoin. E esse cara, nessa brincadeira de ontem de meia hora, ele conseguiu aproximadamente meio Bitcoin só com esse furto aqui nas wallets do meu computador. Bom, mas aí eu comecei a verificar o seguinte: eu tenho antivírus e o meu antivírus ele estava ativado, né? Então, para você ver que o antivírus ele não resolve. O que protege o seu computador hoje é o firewall do sistema operacional, no caso o firewall do Windows, né? Só que quando você instala uma wallet, por exemplo, quando você instala a wallet da Birac, da Magic Coin ou qualquer wallet, ele pede num determinado momento para você liberar as portas de acesso para essa wallet acessar o teu computador. E é isso provavelmente que aconteceu, ou seja, eu tive moedas, muitas wallets de muitas moedas no meu computador que hoje eu não tenho mais. Inclusive wallets de moedas que desapareceram e que eram golpe. Só que quando eu instalei essas wallets, abriu uma porta no firewall do meu computador, do Windows. E eu não me atentei a isso. Quando eu tirei, eu desabilitei, né, não usei mais essas wallets, né, apaguei do meu computador, essas portas continuaram abertas no firewall do Windows. Para um criminoso virtual invadir teu computador, ele precisa de um acesso. O acesso, na verdade, é uma porta que é aberta. E essa porta só é aberta quando você clica em Sync, você permite a abertura de uma porta. Então, quando você instala uma wallet, essas portas elas ficam abertas para essa wallet. Mesmo quando a moeda não está mais sendo utilizada no teu computador, essas portas continuam abertas. E se for uma equipe golpista, aquela wallet é uma porta de entrada para a pessoa invadir o seu computador. E provavelmente foi o que aconteceu. Esse criminoso, ele fez as transferências a partir das wallets do meu computador. Então, ele tinha o acesso a essas wallets. Ou ele copiou o arquivo wallet da Birac e da Magic para o computador dele, instalou a wallet, restaurou essa wallet lá, ou ele simplesmente invadiu o meu computador e estava tendo controle do meu computador através da máquina dele, visualizando o que estava no meu computador na máquina dele, que também é uma possibilidade. Mas de qualquer maneira, o que você tem que fazer, e na verdade o que eu fiz ontem foi tirar o cabo de rede assim que eu percebi, para não ter conexão com a internet. Aí, ó, você no Windows 10, você clica aqui do lado direito, canto inferior direito da tela, tem um botãozinho aqui, ó, que é tipo uma folhinha. Você clica aqui e vai em todas as configurações. Vamos desabilitar as portas, né? Fechar as portas que foram abertas por wallets que você já instalou e não usa mais. É importante que você faça isso para você não deixar a porta aberta para criminoso entrar no teu computador. Então cliquei nessa folhinha aqui, né? Fui em todas as configurações. Aí você vem aqui, ó, em atualização e segurança. Quando você vem em atualização e segurança, você vem nessa opção aqui, segurança do Windows. Quando você clica em segurança do Windows, você vai ter aqui diversas opções, você vai em Firewall e Proteção de Rede. Quando você for em Firewall e Proteção de Rede, vai aparecer uma tela como essa. Aí você vem na opção Permitir um aplicativo pelo Firewall. Permitir um aplicativo pelo Firewall. Quando você faz isso, vem para essa tela. Aqui você consegue ver, ó, estão marcados todos os softwares que têm acesso ao teu computador, né, que tem portas abertas para acessar o teu computador. Então você clica lá em cima em alterar configurações, no botão alterar configurações. E o que eu fiz ontem? Eu desabilitei todos os softwares aqui, ó, todas as wallets, né? Porque aqui o firewall está deixando acessar o seu computador todos esses softwares que estão marcados aqui. Então eu desabilitei aqui, ó, Actinium, que é uma wallet que eu não tenho mais, Adler Cash, que eu não tenho mais. Tava tudo habilitado, porque eram wallets que eu já usei um dia e as portas ficaram abertas para esse software de wallet acessar o teu computador. Se a equipe que criou aquela moeda for criminosa, ela pode invadir através da porta que aquela wallet deixou aberta. E aí eu desabilitei muitas, só deixei as portas aqui abertas, só deixei marcado aqui, ó, é só você ticar. Se você tica, ele marca, se você ele deixa aberta a porta. Se você desmarca, a porta não vai ficar aberta.
E aí eu fiz isso, pessoal, desabilitei muitas. Interessante que eu notei, por exemplo, a Bulwark, que eu não estou usando mais, Charity, que era uma equipe de golpistas, que estava aberta a porta, e assim por diante. Muitas portas aqui no meu Cotton, que eu não estava usando mais, eu desmarquei. Essas caixinhas estavam todas marcadas, eu tirei a seleção daquelas que eu não estou usando mais, para fechar as portas para esses softwares de wallet que eu não estou usando mais, tá? E curioso que em algum momento eu percebi umas portas também abertas, sem nenhuma identificação de software, né? E quer dizer, se essa porta está aberta para alguém e não tem nenhuma identificação do software que está usando essa porta, aqui nesse caso, ó, a porta 33060, 3306, essas portas estavam ticado aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu desmarquei para essas portas não ficarem abertas. Então desmarque todas as opções aqui de wallet que você não está usando mais no teu computador, né? E aí, feito isso, você clica no botão OK lá embaixo. Então, fazendo esse procedimento, eu fecho todas as portas de softwares que eu não estou usando mais e que estavam tendo acesso ao meu computador. E provavelmente por essas portas, esse criminoso acessou o meu computador e executou esse furto ontem. Um outro passo que você tem que fazer, você tem de pegar e fazer o seguinte: depois você fecha essas janelas, você vem aqui, ó. Você pressiona a tecla com o símbolo do Windows e o R, né? A tecla com o símbolo do Windows e o R, e digita msconfig no campo que aparece. msconfig e clique em OK. Aí você vai verificar quais os programas que estão inicializando com Windows. Quando você liga o computador, quais os programas que estão inicializando com Windows. Então você vem aqui na aba Inicialização de Programas e clique em Abrir Gerenciador de Tarefas. Aqui, ó, o que eu fiz também? Eu só deixei habilitado o antivírus aqui, tá? Os outros softwares aqui que estavam inicializando com Windows, significa o seguinte: quando você liga o teu computador, além do Windows, vai inicializar esse monte de programa aqui, ó, de software, tá? Isso deixa teu computador lento, e se um cara instalou um vírus ou um malware no teu computador, ele vai querer normalmente que esse malware seja startado quando o Windows é ligado. E aí o malware vai estar aqui, né, com um nome qualquer aqui, e vai estar habilitado. Aqui está desabilitado. Se eu quiser desabilitar, por exemplo, ó, vou desabilitar esse software aqui. Eu clico com o botão direito sobre ele e vou em desabilitar. Ele muda o status para desabilitado. Deixei habilitado só o antivírus na inicialização do Windows, tá? Feito isso aqui, eu vou fazer o quê? Vou fechar essa janela. Se você quiser, dá para dar uma olhada em outras coisas, mas eu vou fechar essa janela. Ó, quando eu digitei msconfig, eu tenho também aqui a opção serviços, que dá para ter uma ideia quais os serviços, quais os recursos que estão ativos também na memória. Você pode desativar aqueles que você tem dúvida se são recursos realmente do Windows, de algum software que você tem, ou se são recursos maliciosos. Mas o mais importante aqui é a inicialização de programas, abrir gerenciador de tarefas e aí desabilitar aquilo que você não quer que inicialize com Windows. Feito isso, um terceiro ponto para você garantir a segurança do teu computador é fazer o seguinte: é você configurar o teu antivírus para fazer uma varredura antes do Windows ser carregado, na inicialização do computador. Então eu vou abrir o Avast, que é o meu antivírus, e eu fiz o seguinte: abri o Avast, e aqui no Avast eu clico na opção Proteção, e aí na opção Proteção eu tenho aqui escaneamentos de vírus. E aqui eu tenho uma opção, aqui ó, escaneamento de boot, que é um escaneamento que vai acontecer quando você liga o computador. Aí ó, você clica no botão executar na próxima inicialização. Se você clicar na opção executar na próxima inicialização, quando você reiniciar o Windows, ele vai fazer uma varredura completa no teu computador para detectar vírus e malware antes do Windows ser carregado. Por que tem de ser antes do Windows ser carregado? Porque às vezes o malware ou vírus ele é carregado com Windows. Então, se ele é carregado com Windows e depois você passa o antivírus, ele já está na memória e pode ser que você não consiga remover. Então você faz o quê? Configura aqui para ele fazer uma varredura na inicialização, no boot do sistema, tá bom? É só clicar nesse executar na próxima inicialização do PC, eu já fiz isso. E como eu tenho o Avast como antivírus no meu computador, eu queria testar outro antivírus para ver, para o outro antivírus dar um parecer também. Só que eu não queria instalar um outro antivírus. Então existe um antivírus na web que se chama PCClean Housecall. PCClean Housecall. É um antivírus da Trend Micro, que você passa ele sem precisar manter ele no teu computador. Aí você clica aqui, ó, Housecall Trend Micro, que é o primeiro link.
Aí você vai instalar os recursos desse antivírus apenas para ele passar no seu computador, para ele startar. Aí você clica nessa opção Windows 64 bits, ele vai baixar aqui, ele baixa só o suficiente para startar esse antivírus para fazer uma varredura no teu computador. Aqui, o que ele deu? Ele deu uma falha aqui, né? Ele não baixou, mas eu já baixei isso ontem, esse antivírus aqui, ó, esse PC-Selim Housecall. Eu baixei e passei ele no meu computador. Agora baixou, era um problema lá no site deles. É que eu tô com bastante coisa aberta, tá aqui, ó. Aí você clica em salvar, né? Ele vai baixar esse software aqui. Eu já tenho ele aqui, ó, já baixei ontem, tá? Então, no lugar de salvar, eu vou apenas executar esse PC-Selim Housecall que eu baixei. Então eu vou aqui e vou na opção aqui no download e vou executar, ó, já aparece Housecall aqui, e aí eu coloco sim. Ele vai fazer uma instalação rápida apenas dos recursos necessários para passar um antivírus sem ter de instalar no computador. É uma maneira de você ter uma segunda opinião, porque se você passa o seu antivírus e ele de repente não achou vírus, é interessante você usar esse Housecall, esse PC-Selim Housecall aqui, justamente para ele fazer uma varredura, né, através de um outro antivírus, ó, Scan Now, e aí ele começou a passar um antivírus no meu computador. E ele passa pela web, você não precisou instalar esse antivírus no computador. Eu vou parar aqui que eu já fiz esse procedimento ontem, tá? Então, são esses passos que são importantes. Você vai lá no Firewall do Windows, aqui ó, em todas as configurações, o primeiro procedimento, e aqui em atualização e segurança, segurança do Windows, e aí você vem aqui na opção Firewall e proteção de rede, e aí aqui embaixo, ó, permitir um aplicativo pelo Firewall, e aí você desabilita todos aqueles aplicativos, desabilita todos aqueles que são wallets antigas que você permitiu acesso no computador e que continua com acesso mesmo você não estando utilizando. São portas abertas para os criminosos entrarem no teu computador. O outro passo então é você ir lá no botão do Windows aqui, o R, e digitar msconfig para vir aqui para essa tela. E aí você vem em inicialização de programas, abrir gerenciador de tarefas, desabilita tudo que você não quer que inicialize com Windows, é só clicar com o botão direito e na opção desabilitar, né? Você desabilita aqui. E o último passo, então, é você pegar e passar um segundo antivírus, além do seu, passar um segundo antivírus para você ter uma visão geral. Feito isso, é muito difícil que o acesso do criminoso continue no teu computador, mas não é impossível, tá? Outra coisa que é importante que eu fiz ontem foi justamente pegar aqui nas wallets que eu tenho, por exemplo, nessa wallet da Magic Coin, o criminoso roubou aqui 350 mil unidades. Eu fui na opção Settings e fui na opção Change Passphrase, né? Ou seja, mudar a senha da wallet. Eu tenho senha em todas as wallets. Para ele ter furtado essas moedas da Magic Coin, ele provavelmente descobriu minha senha, senão ele não teria feito isso, né? Porque aqui, na hora que eu vou fazer qualquer transferência de moeda dessa wallet da Magic Coin, eu tenho de colocar minha senha. Se ele conseguiu fazer a transferência de 350 mil unidades, é porque ele capturou minha senha também. Então o que eu fiz? Eu mudei a senha de todas as wallets, mas na Birac eu não tinha colocado senha ainda, porque era uma wallet nova, né? Eu tinha criado um masternode dessa moeda que você viu no canal recentemente. Bom, faça esses procedimentos aí no teu computador para você não ser vítima de criminosos como eu fui ontem, tá? É claro que eu fico chateado, não é uma coisa que me impacta tanto, que todo o investimento que eu fiz em criptomoedas são investimentos adicionais, né, de coisas que não impactam na minha qualidade de vida, mas ninguém gosta de uma hora para outra de perder quase 6 mil reais em criptomoeda como eu perdi ontem, né? Uma coisa que realmente não é boa para ninguém. Se você tem dúvida ou colaboração, coloque aí no vídeo, é importante que você colabore, e eu resolvi fazer esse vídeo justamente para outras pessoas, de repente pessoas que precisam do dinheiro, não caírem nesse mesmo tipo de serem furtadas como eu fui ontem, ok? Se você gostou, dê um like, inscreva-se aí no canal para ajudar o canal. Grande abraço então e até o próximo vídeo.